A gente fala agora sobre reforma ministerial. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o presidente Lula expressou descontentamento com a performance de sua equipe de governo e considera fazer uma reforma ministerial para reorganizar áreas críticas. A insatisfação se deve à desorganização e à falha em comunicar efetivamente as conquistas do governo à população. As mudanças são previstas em setores estratégicos, como o Palácio do Planalto, além das áreas sociais e econômicas, com possíveis realocações de ministros. O presidente tinha resistência em fazer mudanças nesse momento, mas agora admite que algumas alterações são necessárias. E aí, Bruno, será que reforma ministerial pode ajudar? Parece que o presidente está bastante preocupado com a popularidade, né? Que caiu bastante. Será que o problema está nos ministérios? Os ministros não estão entregando o que deveria? Ou é uma rejeição pessoal a ele, hein? Eu estava vendo aqui enquanto a gente estava conversando, uma matéria que saiu até no Metrópole. Seguranças recolhem cartazes de manifestantes em eventos com Lula no Ceará. A popularidade dele que caiu até no Nordeste abaixo de 50 pontos e mexeu mais do que a margem de segurança. E mesmo assim, na mesma matéria, está mostrando que ele direcionou 60% a mais para o principal canal de televisão do que foi feito no ano passado. Ou seja, uma comunicação muito maior para vender o governo federal e mesmo assim, todas as pesquisas até o momento estão mostrando o que a verdade, na minha opinião, sempre aparece. Ele precisa olhar um pouquinho, descer do alto do pedestal dele, entender que as ideias dele, como a gente falou aqui, são ideias primitivas. Ele parou um tempo, as pessoas começaram a entender quem é Luiz Inácio, qual é o histórico dele e começou a perceber que os resultados estão práticos. A inflação está acima de 4%, o pãozinho sobe mais do que isso, a gasolina sobe mais do que isso. Se ele começar a segurar o preço da gasolina, vai acontecer que ele vai tirar o prato e vai colocar o mercadante, sempre as mesmas figuras de volta na Petrobras. Para quê? Usar dinheiro público para controlar a inflação de forma artificial, segurando o preço, controlando preços, como é a prática petista de funcionamento na história, não é hoje. Só que na Lula 1, Lula 2, tinha um contexto mundial, tinha um contexto ali de que a esquerda seria a salvadora da pátria. Agora, os livros textos e a prática já mostrou o que eles entregam. Mais miséria, uma intervenção na vida das pessoas que muitos não querem. E, portanto, eu acho que ele precisa sentar um dia, à noite, olhar no espelho e falar, ao invés de eu culpar terceiros, que é uma prática recorrente da esquerda, sempre colocar a culpa em terceiros, nunca assumir a própria culpa, será que eu devo a olhar melhor o que eu estou falando? Será que eu devo me olhar para o futuro para conseguir colocar em prática políticas demandadas pela sociedade? Ou eu vou continuar terceirizando a responsabilidade? Enquanto ele tira pratos para colocar mercadante, tira A para colocar B, todos foram um epicentro da história de corrupção do PT, não vai mudar nada. A verdade está aparecendo. E para você, Pagotto, troca de ministros seria uma boa nesse momento? Ô, Brau, eu acho que o governo Lula tem um desafio sempre, qualquer governo, inclusive, quando vai chegando perto do final do segundo ano, ainda não está assim, né, mas é lá para frente um pouquinho, mas é de fazer a combinação do que apresentou para a sociedade e foi vitorioso nas urnas, ainda que com descontentamento da oposição, e que isso vai seguir, com a capacidade de implementar isso com a relação de forças que existe no parlamento. Somando esses dois, com a realidade que vai, inclusive em realidade internacional, crises, fatores que não estavam previstos. Então é normal ter esse tipo de ajuste e balanço. Inclusive esse ano, Brau, tem que lembrar o seguinte, vários que estão no ministério, estão em postos importantes, podem disputar a eleição para prefeituras e isso exige que sejam remanejados e também é necessário que o governo, que tem um equilíbrio de força muito delicado no parlamento, tenha sempre essa pressão para que os ministros, oriundo das alianças e também oriundo da sua própria base, entregue e apresente o que foi prometido. Então eu não vejo nenhuma notícia aí que seja... Agora, eu acho só uma coisa que o Bruno trouxe aqui, aumento de pobreza no Brasil, eu estou achando que nós estamos falando de país diferente ou de época diferente. Então isso só precisa ter... Nós vamos falar dos mesmos fatos, podemos ter ideias diferentes, posso até ter divergência ideológica, que temos, mas não podemos falar de fatos tão díspares, né? Então isso aí tem que ser recolocado. E para você, Davi, que te parece essa solução encontrada pelo presidente Lula de reforma ministerial e quais áreas precisariam de mudanças? O Brau, isso para mim é mais uma manobra aí nesse presidencialismo de coalizão que a gente vive. É troca de cargo, é para buscar apoio do Centrão, do Congresso, junto com as emendas parlamentares. Ano passado foi quanto? 60 bi, né?
de emenda parlamentar. Esse ano não se sabe nem quanto que vai. Então vai trocar ministério. O problema do governo não é o ministério. Vai trocar o ministério inteiro, o problema vai continuar do mesmo jeito. O problema do governo é a sua absoluta incompetência em governar. É essa ideologia torta que insiste em navegar no nosso cenário político aqui. Então o problema do governo é se trocar o ministério inteiro ou se continuar do mesmo jeito, a entrega continua ruim do mesmo jeito. E um problema que eu vejo nesse governo é o seguinte: fica olhando para o retrovisor o tempo inteiro. O tempo inteiro olhando para o retrovisor, gente. E a população está cansada disso, a população quer solução. Inflação de 4%, vai lá na inflação de alimentos e vai ver. Né? Eu faço compra na minha casa junto com minha esposa. Eu sei quanto custa, quanto aumentou lá o tomate, quanto aumentou a batata, o arroz e o feijão. Essa é a inflação verdadeira que o povo está encarando, não é essa inflação fake de 4% não, sabe? Então acho que o governo tem que parar com isso. Reforma ministerial, para mim, isso aí é uma cortina de fumaça para mais uma transação do governo com o Congresso, nesse troca-troca, nesse toma lá da cá, que é secular no Brasil, né? Concorda, João? Pode ser que o governo esteja usando a ocasião, o presidente aproveite essa ocasião, esse momento de baixa popularidade, para fazer acomodação política, para usar a esplanada dos ministérios para angariar apoio político, João? Isso é absolutamente natural, né? Ter, depois de 2 anos, essas mexidas. Acho que é importante a gente falar números também. Ano passado, 1 bilhão de investimento no PA, Programa de Aquisição de Alimentos. 13 milhões de pessoas saíram do mapa da fome. A economia melhorou, o PIB subiu mais do que o previsto. Tivemos mais investimento em infraestrutura. A gente teve... Bolsa Família nunca teve tanto investimento, eu tenho até aqui levantado, 128,9 bilhões de reais no Bolsa Família, desemprego nunca teve tão baixo nos últimos 8 anos, enfim, são dados, estão aí para a gente ver, enfim. Mas e o que explica então, João, essa queda de popularidade do presidente Lula e que parece que está o preocupando e está levando a essa possível reforma ministerial, né? Ele está cogitando essa reforma justamente diante dessa queda de popularidade. Se está tudo tão bem assim, por que a popularidade está caindo? Aquilo que eu falei agora há pouco, tem uma falha muito grande nas comunicações, eu acho. A comunicação está ruim. E até eu entendo o que o Davi falou, mas quando a gente olha os números, a inflação das pessoas mais ricas está acima de 4%, das pessoas mais pobres está abaixo. Então é natural que o 4% vai falar, pô, chego lá, o meu subiu mais. Sim, das pessoas mais ricas subiu um pouco mais e das pessoas mais pobres subiu menos. De verdade, você acha que a população mais pobre está pagando 4% na inflação dele do dia a dia? É o IPEA. De verdade? Não, é o IPEA que falou. Não, eu não estou achando que os dados são falsos, não, tá? Não é porque é o POC, mas não é isso. Não vou discutir, eu tô falando... tá lá. Falar, não, sou contra o PIB, não é esse. Eu acho que o PIB tá lá, o IPEA fez... Isso aqui, a gente pode... Mas você diz que a população mais pobre é mais afetada por essa inflação, Bruno? Como é que é medido o IPCA? O IPCA tem vários subitens dentro do IPCA e cada subitem tem categorias dentro dele. O tomate, a batata, e cada um tem um peso ponderado. Se você consome mais batata do que tomate, a tua inflação é uma do que outra. Sim. Então, a cesta média de consumo da população mais pobre, quando a situação aperta mais, você deixa de consumir algo para consumir outro. Esse outro, que é alimentação, é uma parte importante. A inflação de alimentação é muito maior do que 4%. Então, é claro que esse dinheiro que é gasto por eles, não é que a inflação do IPCA está falsa em 4%. A média ponderada traz o resultado correto. Só que você não consome a média ponderada. Você consome produtos específicos que compõem essa cesta. Portanto, a inflação de alimento ou de transporte é muito acima dos 4%. Então, sim, a inflação de quem consome é mais do que 4%. Agora, Pagotto, e será que isso explica também a expansão que houve da esplanada dos ministérios, a escolha do presidente Lula por 38 ministérios, que é um número bem maior do que havia no governo passado, né? Bolsonaro terminou ali com um pouco mais de 20 ministérios, Lula ampliou para quase 40, 38, chegou a 39, agora acho que está em 39, né? Eram 38, passou para 39, é isso. Será que isso também explica, é a facilidade que isso permite a essas manobras políticas? Foi por aí a escolha do presidente? Eu acho que tem uma parte dos ministérios, Brau, que a sociedade toda sabe. Ela é oriunda de articulações, de composição, o que ocorreu depois da eleição, com setores que não fizeram parte da chapa que venceu. Teve que negociar. Agora, por que negociou depois? Porque a presença no parlamento de uma força muito maior contrária ao governo, a priori, exigia 2 posturas. Ou construir algum nível de coalizão com setores mais dialogáveis, digamos assim, que não estão numa posição de oposição e ponto final, ou lidar
com uma maioria de oposição no parlamento fazendo um bloqueio de qualquer medida. Isso nós já sabemos como funciona um governo que não tem força no parlamento. Ele não vai conseguir, ele vai conseguir governar com muita restrição. E essa oposição vai ter muita força. Então tem ministério ali que existe para isso mesmo, para essa articulação política. Eu não sei, porque o ministério, o fato de estar no ministério ou de estar como secretaria, por exemplo, como era no governo anterior, não mudava a sua finalidade, que é cuidar de segmentos específicos. Você tem que ver se aumentou o ministério, se teve incremento de custo oficial. Na minha informação, posso estar errado, fazer pesquisa. Mas quando você faz esse tipo de fatiamento, um ministério, por exemplo, que antigamente tinha um super ministério da Fazenda, né? Depois várias secretarias abaixo. Essas secretarias foram fracionadas em ministérios. Isso gerou mais contratação, mais comissionamento, mais gasto público? Eu acho que não. Essa é a forma de organização política que não tem repercussão em incremento de gastos. Isso já foi objeto de muito debate, inclusive. Muito bem. Assim, só complementar aqui a inflação. 10 segundos, João. Preciso entregar para o Segundo o IBGE, a inflação de alimentos foi a menor em 3 anos, foi de 1%. Tá aí, tá o dado depois a gente pode até fazer uma análise estatística para ver. Eu tô seguindo só os dados, gente. Mas isso eu não neguei, campeão. Debate vai render. Podia render ainda por muito mais tempo, mas está esgotado o nosso tempo. Agora já são 4 horas. Deixa eu agradecer aqui a toda a turma que esteve na mesa. Ronaldo Pagotto e o João Pacífico, aqui à minha esquerda. Aqui à direita, o Bruno Musa e o Davi Andrade. Valeu, senhores. Até a próxima. Seja um bom final de semana. O Evandro Cine já está por lá. É isso, Cine. 3 em 1, já no ar. Boa tarde, Cine. Bom programa. É isso aí, Brown. Um abraço para você, para todo mundo do Linha de Frente. Parabéns pelo programa de hoje.